Existe uma demanda crescente por psicólogos em empresas brasileiras e a maioria das psicólogas ainda não estão se posicionando para isso. Em 2025 entrou em vigor a NR1 atualizada, que obriga empresas a identificarem e gerenciarem riscos psicossociais no trabalho. Em português bem direto e reto, empresas agora precisam e são obrigadas a cuidar de saúde mental dos funcionários por uma obrigação legal. Isso cria uma oportunidade concreta para você. E nesse vídeo eu quero te mostrar como que você pode entrar nesse mercado. Fala, Psi! Trabalhar com empresas é um caminho que muita psicóloga considera, mas não consegue avançar. Parece algo distante. Parece algo que exige uma estrutura que você ainda não tem, ou que o mercado corporativo é para quem tem experiência específica com recursos humanos, ou que é uma psicóloga organizacional ou uma especialista em gestão em pessoas. E é aí que a ideia fica no plano e nunca sai do papel. Mas a realidade é outra. E a NR1 mudou o contexto de uma forma que abre portas de forma bem específica para psicólogas clínicas também, não só para quem é especialista na área organizacional. Antes de entrar no como, eu preciso quebrar a crença mais comum que eu percebo por aqui. Trabalhar com empresas exige deixar a clínica para trás, fazer uma escolha. Mas a verdade é que não é essa, não exige. Muitas psicólogas mantêm a clínica ativa e adicionam serviços para empresas como uma fonte complementar de receita do modelo de negócio. Você não precisa escolher entre uma coisa e outra, não precisa se reinventar. Precisa entender como traduzir o que você já sabe para o contexto corporativo e como apresentar isso de uma forma que as empresas queiram comprar. A NR1 é uma norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho. Ela existe há décadas, mas ela foi sendo atualizada e a nova versão passou a exigir que as empresas incluam riscos psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR. Riscos psicossociais são os fatores do ambiente de trabalho que afetam a saúde mental do trabalhador. Sobrecarga excessiva, pressão desproporcional, assédio moral e sexual, falta de autonomia, conflitos relacionais, medo de demissão, insegurança sobre o futuro do cargo. Na prática, todas as empresas com funcionários registrados agora precisa mapear esses riscos, avaliar também o impacto e propor ações concretas de controle e prevenção. E precisa também documentar isso para fins de compliance trabalhista. Quem pode ajudar as empresas a fazerem isso com competência técnica? Tcharam! O psicólogo. Não exclusivamente, tá? Mas de forma muito relevante, seja como parte de uma equipe multidisciplinar, seja como um consultor independente. Mas a NR1 não é uma porta mágica que se abre sozinha. Ela criou a obrigação legal, o que significa que as empresas precisam agir, mas elas precisam primeiro entender o que contratar, quem contratar, como contratar, e aí é que entra o seu papel como psicóloga posicionada para esse mercado. Se você não comunica com clareza o que você oferece e como você resolve os problemas da empresa, a obrigação continua existindo, mas o contrato vai para outra pessoa. Para trabalhar com empresas, você precisa de 3 coisas fundamentais. A primeira delas é a clareza do que você oferece. Empresa não compra saúde mental no sentido amplo. Ela compra um serviço com um escopo definido e um entregável claro. Você faz levantamento de riscos psicossociais para o PGR e diagnóstico de clima organizacional, palestras e workshops sobre saúde mental para equipes, grupos de apoio para colaboradores, de repente plantão de acompanhamento
atendimento individual, você precisa definir exatamente o que você está ofertando antes de chegar para qualquer empresa. Porque a empresa, ela não contrata vagueza, ela não contrata algo que ela não entende o resultado que vai trazer para ela. Ela está contratando soluções específicas para problemas específicos. A segunda é a linguagem corporativa. Quando você fala com um gestor de RH, com um diretor financeiro ou com um responsável por compliance, você não apresenta a sua abordagem terapêutica, você apresenta o problema que resolve, o resultado que gera e como você vai medir isso. Redução por afastamento por adoecimento mental é um desses indicadores. Melhoria de indicadores de clima também. Redução de conflitos entre equipes, aumento de produtividade e de engajamento, cumprimento das exigências da NR1 com uma documentação adequada. Essa é a linguagem do corporativo. Se você não fala sobre isso, você não vai ser contratada, mesmo que o seu trabalho seja tecnicamente excelente. A terceira questão é saber como chegar às empresas. Por exemplo, você está lá no LinkedIn, que é a plataforma ideal para você fazer esses contatos, porque assim, ter um Instagram bem posicionado vai te ajudar também, mas para você fazer prospecção, o LinkedIn certamente é essencial, porque é lá que estão os gestores de RH, os diretores e os decisores de contratação. Presença consistente no LinkedIn com conteúdo sobre saúde mental no trabalho, sobre riscos psicossociais, sobre NR1, te posiciona exatamente onde essa decisão é tomada. Além disso, médias e pequenas empresas da sua cidade são um público muito mais acessível para você começar. Você não precisa começar com um contrato grande, numa grande organização para ter resultado. Você começa local, com empresas que você consegue acessar, por exemplo, por indicação, por proximidade, por uma conexão mais direta ali no LinkedIn. Os modelos de serviços mais comuns para psicólogos que trabalham com empresas são 3 e eu vou te citar eles aqui. Palestras ou workshops avulsos, onde você vai entregar um conteúdo, seja no presencial ou no online, sobre saúde mental do trabalho ou alguma data comemorativa, geralmente algo de 1-2 horas, e o valor vai depender muito do local que você está, do tipo de empresa, do tamanho, da sua expertise, mas entre 500 e 10 mil reais, a depender dessas variedades. É a porta de entrada mais acessível para quem está começando nesse mercado. É frequentemente a maior possibilidade de você conseguir contratos maiores, como a Jéssica, que eu vou colocar aqui. Ela entrou pelas palestras e depois vai conseguindo outros tipos de contrato em uma grande empresa da sua cidade. Programa mensal sobre saúde mental é uma outra forma de serviço recorrente, onde você consegue entregar de forma mensal. Você pode incluir uma palestra para toda a empresa e ter grupos de apoio quinzenais para equipes específicas, além de plantões de atendimento individual para colaboradores em situação de crise ou vulnerabilidade. Esse modelo vai gerar uma previsibilidade de receita para você e é muito valorizado por empresas que querem de fato cumprir a NR1 com consistência ao longo do ano e não só pontualmente. Um outro serviço que você pode ofertar é a consultoria de diagnóstico. Você vai entrar na empresa para fazer o levantamento dos riscos psicossociais. Vai conduzir entrevistas com lideranças e grupos focais com equipes e entrega um relatório técnico com todo o mapeamento e as recomendações de ação. Esse é o serviço de maior ticket, geralmente contratado uma vez por ano ou por ciclo de renovação da PGR. Ele te posiciona como uma especialista técnica e não só como uma facilitadora ou como uma psicóloga. E abre portas para contratos de implementações de ações recomendadas no próprio diagnóstico. A grande vantagem do corporativo, gente, é que o ticket de hora de trabalho ele é focado em resultado. Uma tarde de workshop pode equivaler a 8, 10 sessões individuais. Um contrato mensal pode representar uma receita recorrente
que reduz significativamente a pressão sobre a sua agenda da clínica. Você não precisa de muitas empresas para sentir esse impacto no seu faturamento. Uma empresa bem atendida paga bem, renova e indica. E psicólogos que adicionam o corporativo como linha de serviço percebem dois efeitos rápidos. O primeiro deles é a diversificação real da renda. Você para de depender exclusivamente da sessão individual para fechar um mês, o que reduz essa pressão sobre a agenda da clínica e te dá mais margem para escolher com quem você quer trabalhar. O segundo ponto é uma mudança de percepção sobre o valor do seu trabalho como um todo. Quando você atende uma empresa, você se posiciona como uma especialista com impacto em escala. E isso, gente, não tem como. Eleva a percepção de valor sobre o seu trabalho também no individual, porque você passa a ser vista como uma referência no assunto. Uma objeção que aparece muito quando eu falo sobre esse caminho é: mas eu não tenho experiência com recursos humanos, eu não sou da área organizacional, eu nunca entrei dentro de uma empresa, eu não sei como funciona o mundo corporativo. E a minha resposta é muito direta: ninguém tem experiência até ter experiência, simples assim. Então você tem experiência lá na clínica real, você sabe avaliar a saúde mental, sabe conduzir grupos terapêuticos, sabe escutar e nomear o que está acontecendo com as pessoas. O corporativo, ele precisa exatamente disso e raramente tem acesso a qualidade técnica que o psicólogo clínico experiente pode ofertar para dentro daquele ambiente. O que você precisa aprender, então, não é necessariamente a essência do trabalho, é a linguagem de apresentação e estruturação de uma oferta. E isso, gente, é aprendível e é muito mais rápido de desenvolver do que anos de formação clínica que você já tem. O mercado corporativo, ele não quer o psicólogo corporativo. Ele está buscando o psicólogo que entende de gente e que sabe comunicar o resultado, que é isso que ele quer comprar, resultado do seu trabalho. Se você tem os dois, você tem o que o mercado está procurando nesse exato momento. E se você quer construir esse modelo de negócio focado no corporativo, com mais de uma receita, com linguagem, com posicionamento para o mercado corporativo e com clareza de como estruturar e precificar os seus serviços, eu vou colocar aqui abaixo o link do treinamento Como Fechar Contratos com Empresas. É um treinamento de 8 horas bem certeiro, bem passo a passo em como você vai conseguir criar seu portfólio, fazer prospecção, criar sua proposta comercial, colocar dados que representem os resultados do seu trabalho e a partir dele você vai conseguir fechar efetivamente os seus contratos. O link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. E se você ainda não é inscrita nesse canal, chegou a hora de você fazer agora. Já clique aqui em se inscrever, porque toda semana eu estou produzindo conteúdo novo para você. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de tema, coloque aqui nos comentários e farei assim com o maior prazer. Um grande beijo. Tchau, tchau.